Boa tarde a todos. Mais uma vez juntos, e eu fico muito feliz de estar junto com vocês de novo. Então, que Jesus nos abençoe e nos proteja sempre. Como disse a Malu, dando continuidade, às palestras do mês de setembro, aniversário da nossa casa, 68 anos, então ela é uma jovem e linda senhora de 68 anos, que o percurso foi longo, porque segunda-feira a Malu contou toda a história, ela é participante da história toda, e nós pudemos ver que maravilha é essa casa. O tema que eu escolhi foi a solidão dos corações. E aqui, nessa casa, a gente não sente isso, ainda bem. Mais uma responsabilidade para nós, porque se nós recebemos, a gente tem que repartir com os outros, né? Eu procurei para falar com vocês sobre esse tema, logicamente, a doutrina espírita. Algumas outras fontes eu vou citar durante a nossa conversa, e a gente vai agradecer a Jesus, por estarmos aqui, e agradecer a direção da casa, porque com a oportunidade que ele dá, que a casa dá, a gente vai estudar e procurar compilar as coisas que a doutrina nos fala para trazer para vocês. Então, em primeiro lugar, a gente aprende, e isso é muito bom. Então, vamos lá. A solidão dos corações. Você já sentiu solidão? A solidão pode ser uma escolha que fazemos em nossas vidas. Será que a gente sabia disso? Existem pessoas que se sentem solitárias, mesmo em meio a muita gente. No livro O Século da Solidão, a autora, Norina Hertz, começa falando do nosso isolamento pela pandemia da Covid-19, que nós não esquecemos dela ainda. E que esse isolamento não começou por causa da pandemia da Covid, que muitos de nós já nos sentíamos solitários, isolados, havia um bom tempo. Lógico que os meses de confinamento, de distanciamento social, agravaram o problema. Em todo o mundo, pessoas se sentem solitárias, desconectadas e alienadas. Podemos dizer que estamos em meio a uma crise global de solidão. Nenhum de nós está imune a ela. Mas como assim nós estamos desconectados e alienados? Nós vivemos momentos de grandes conhecimentos, de acesso a tudo e a todos. As informações nos chegam com uma rapidez espantosa. A ciência, a tecnologia, medicamentos, tudo de ponta. Mas nós estamos vazios. Vazios de Deus, vazios de amor, vazios de caridade, vazios de nós mesmos. Quando eu digo nós, a humanidade. E esse vazio, ele está nos cobrando a sanidade mental e emocional. Antes eram os mais velhos, o grupo mais solitário. Então os filhos casavam ou saíam de casa, ficava o casal. Uma hora ou outra vai um do casal, aposentado, e quem ficava, ficava sozinho. Hoje a gente já deu um jeito nisso, hoje a gente já tem os netos para cuidar, para os filhos poderem trabalhar, E quem não tem isso, quem ainda não trabalha, porque a gente ainda trabalha, tem as casas de repouso, Então, tem toda a tecnologia, tem todo o acompanhamento médico, tudo, para quem tem condições de ter esse benefício, tudo bem. Mas quem não tem, às vezes amarga a solidão. Tem
eu encontrei uma passagem dizendo que em 2017, portanto, antes da pandemia, numa cidadezinha da China, um senhor de 85 anos escreveu um bilhetinho e botou no ponto de ônibus da cidadezinha. E lá ele falava assim: senhor, na faixa de 80 anos, olha que gracinha, já estava omitindo 5 anos da idade dele. Escreve o que ele queria. E, no fim, ele falava assim: eu espero que uma pessoa de bom coração possa me dar um lar, me acolher. Olha o pedido de socorro daquela criatura. Não se sabe por quê. Infelizmente, não deu tempo. 3 meses depois que ele pôs o anúncio lá, ele morreu. Mas foram perceber que ele já não ia lá pegar o ônibus 2 semanas depois que ele tinha morrido. Isso numa cidade pequena. Imagina o que acontece nessa cidade desse tamanho se nós não tivermos amigos. Agora, nós estamos vivendo e percebendo uma realidade muito assustadora, se é que nós podemos dizer muito assustadora. Os mais jovens estão sendo os mais solitários, isolados, sem amigos. Não vamos nem aqui citar o celular, nada disso. Não é o nosso foco hoje. Eles estão cada vez mais suscetíveis de ser influenciados por pessoas de má índole, expostos aos vícios, depressivos, com todos os perigos e consequências que a depressão traz. Esse fato preocupa tanto que são vários os países se mobilizando para conter ou se adequar a essa crise de solidão. Porque isso custa, né, para um país. Ele deixa de trabalhar, ele deixa de contribuir e onera o serviço público. Então, nem que seja por esse lado, mudanças estão sendo feitas. O dicionário define, entre tantas outras definições, solidão como um estado de quem se acha ou se sente desacompanhado ou só. A solidão está intimamente ligada a sentimentos de insatisfação, tristeza ou incompatibilidade com tudo que nos cerca. Quando não encontramos pessoas que compartilhem conosco de valores, escolhas ou preferências, a gente se sente excluído. A questão 938 do Livro dos Espíritos nos diz que é da natureza humana a necessidade de amar e ser amado. É muito bom amar, né? É muito bom. E é muito bom também ser amado. Mas para que esse amor se manifeste, para que os outros possam sentir o amor que sentimos por eles, é preciso que tiremos as armaduras, senão esse amor não flui. Nós precisamos desbloquear o nosso coração, para que o amor que vem de Deus passe por nós, para que nós possamos usufruir desse amor e também deixar que esse amor, passando por nós, alcance os nossos irmãos em humanidade. Quando nós iniciamos a nossa jornada reencarnatória, voltando a esse mundo, aqui chegamos com renovadas esperanças, sonhos de fazer diferente e também o medo de falhar, de repetir os passos anteriores, escorregar, né, naqueles pontos da alma que nós ainda temos vulneráveis. Nesse mundo de expiações e provas, viemos aprender a amar, entre algumas outras coisas. E para isso, precisamos nos sentir pertencentes a tudo que nos rodeia. Como que a gente vai se sentir amado por um grupo, por um lugar, se nós mesmos não nos sentirmos fazendo parte desse grupo? Essa tem sido uma reclamação frequente que a gente encontra entre amigos, até mesmo aqui na Casa Espírita. O meu trabalho está tudo bem, está ótimo, mas quando eu entro no escritório, eu não sei, parece que eu não estou adequada ali, eu não me encontro, é uma insatisfação.
E daí vem a mesma coisa com família, com relacionamentos. Esse sentimento de que a gente não pertence acontece várias vezes em nossa vida. Né? Não pertenço a essa família, não pertenço a esse país, não pertenço a esse trabalho. Mas é comum que nós sejamos diferentes, é saudável essas diferenças. O caso só fica difícil quando essas diferenças, essas insatisfações, a gente não entende elas, a razão delas. E a solidão se torna um mecanismo de defesa para evitarmos mágoas ou frustrações. Por que nós, então, não estamos conseguindo habitar o nosso lugar no mundo? Nós temos um lugar no mundo. Alguma coisa está acontecendo conosco para essa insatisfação, para não nos sentirmos amados pelos que estão ao nosso lado e, pasmem, até por Deus. Tem gente que fala que Deus esqueceu deles. Por que essa solidão, né? Nós estamos, talvez, precisando fazer um mergulho dentro de nós mesmos em busca do nosso endereço aqui nesse mundo e do nosso encontro com Deus o mais rápido possível. Joana de Ângeles nos alerta da ameaça que sofre o homem por estar distraído pela conquista dos valores de pequena monta, que são transitórios, em detrimento dos valores do espírito que nós vamos levar, são imortais. Em nosso mundo marcado por relações prioritariamente digitais, e isso faz parte do progresso, então tem que haver, está favorecendo o individualismo e a negligência de questões relativas ao bem comum. A fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima que todos nós buscamos, né, são recursos que temos para vencer a solidão, sair do egoísmo. No começo eu já falei que podemos nos sentir sós em meio à multidão e podemos ser sozinhos e não nos sentirmos sós. Mas essa solidão que nós estamos falando aqui, a solidão do século, ela é muito mais do que isso, é muito mais do que morar sozinho, do que ter só um ou dois amigos com quem contar. Ela está sendo maior do que o nosso desejo de nos sentirmos próximos uns dos outros. Esse desejo de proximidade está explicado na resposta à pergunta 768, na parte 3ª do Livro dos Espíritos, onde Kardec trata das leis morais. É a lei de sociedade. A espiritualidade responde à pergunta de Kardec dizendo: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. Então, precisamos viver em grupos, familiares, sociais, religiosos. Nós precisamos dessa convivência, porque nós não sabemos tudo, não temos tudo e não podemos tudo. Era muito bom que a gente se conscientizasse disso, né? Na convivência, nós nos curamos, conquistamos moral. No isolamento, não dá para fazer isso. Como que nós vamos desenvolver a bondade, a gentileza, a caridade, o amor? Falta o outro. Nós precisamos desse outro. Esse outro é o espelho que nos mostra as faces que nós não temos coragem de ver em nós. Por quê? Porque dói. E a gente foge da dor, né? Mas nós continuamos a nos defender na vida. A gente costuma dizer assim: bateu, levou. Fez comigo, eu devolvo. E com isso a gente vai bloqueando aquele fluxo de amor que vem de Deus, que poderia estar fluindo entre nós. E é um grande prejuízo, sem dúvida nenhuma. Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. É uma maravilha essa frase, como todas. Quando, num dado momento, as dores do mundo nos atingem, porque elas chegam até nós,
o nosso coração vê o outro, ele sente o outro. Então, ele começa a descongelar. Ele começa a doer com as dores dos outros. E isso é um bom sinal. Se nós tivermos a boa vontade e conhecermos o porquê dessa dor, ela vai se transformar numa dor boa. É como se Jesus estivesse dizendo para nós, até que, enfim, você saiu da dureza da sua defesa, essa dureza que impedia o seu crescimento. Mas nós temos também de saber que a solidão, aquela que nos permite a reflexão, o estudo, é saudável. Saudável parar por alguns minutos no nosso dia e sentir, conversar com as forças superiores. A espiritualidade maior nos convida a viver conforme os padrões do dever, as regras do comportamento saudável. Se nós fizermos isso, estaremos gerando vibração de identidade com espíritos nobres que se acercam de nós. E podemos ter certeza, nunca estamos desassistidos. Nunca eles nos deixam sozinhos. Portanto, não precisamos nos apartar do mundo, mas sim estar no mundo sem se deixar levar por ilusões. Ter os pés no chão. Ocupar e se responsabilizar pelo nosso lugar no mundo, nessa encarnação. Sabendo da proteção e auxílio que temos por parte desses amigos amorosos, o medo que a dor nos alcance vai se transformando, nos permitindo conviver com as diferenças que a evolução espiritual se faz em cada um de nós. Cada um de nós evolui num tempo dele, num entendimento dele. Então, nós temos que respeitar o tempo do outro. Nós temos também que nos conhecer, darmos colo para nossas emoções, um lugar para as nossas raivas, tristezas, saudades, nossos sonhos. Nós vamos ter que aprender a cuidar do nosso lixo emocional, sempre contando com a assistência da espiritualidade. Nos conhecendo, nos respeitando, abrimos os canais que nos ligam com o mais alto, através do amor diário com a gente mesmo, porque Jesus disse, amar ao próximo como a ti mesmo. Então, nós vamos aprender a nos amar para que nós possamos externar esse amor para o próximo que nos rodeia. Vamos aprender a sair de nós para o outro. Nesses nossos dias de não há tempo a perder, estamos perto de nós mesmos, de nosso mundo interior, talvez como jamais estivemos. Obrigados quase a uma observação íntima, muito boa. Pois esse diálogo franco que nós fazemos conosco, queiramos ou não, vai nos fazer superar a solidão em nossos corações, se por acaso nós estivermos com os corações solitários. Para terminar, eu vou deixar aqui, eu encontrei como a parábola do porco-espinho, muitos já devem conhecer, como a fábula do porco-espinho, eu vou falar o conto do porco-espinho, que é uma metáfora usada pelo filósofo Arthur Schopenhauer para se referir às dificuldades do convívio entre os seres humanos. Então, durante a época glacial, muitos animais morriam do frio, né? E os porcos-espinhos, fui procurar também o plural, disseram que é porcos-espinhos, resolveram então se juntar em grupos para fazerem frente ao frio. E eles se aproximavam. E o espinho de um cutucava o outro, fazia uma ferida, eles se afastavam. E ficaram nessa. Faz frio, um vai procurar o calor do outro, o espinho machuca, se afasta.
eles tinham que tomar uma decisão, não podiam ficar nesse impasse. Sabiamente, eles decidiram se juntar, ficar perto um do outro. Porque ou eles morriam de frio, ou eles aceitavam os espinhos dos companheiros. Aprenderam a conviver com as pequenas feridas que essa relação trazia, porque o mais importante era o calor do outro. Para a nossa reflexão, qual que nós, os seres inteligentes da criação, qual deve ser a distância do convívio com o outro, para que não nos incomodem, mas também que essa distância não nos fira com a solidão? Qual é o espinho nosso que dói no outro? Nós precisamos reconhecer para a gente poder encapar esse espinho, dar um jeito dele não machucar mais o outro. E também, supostamente, a solidão está servindo para que nós sobrevivamos a tantos espinhos. Será? Será que é esse o lugar que nós ocupamos aqui no mundo? Para sobreviver aos espinhos, vamos nos apartar do mundo? Uma boa tarde a todos, uma boa reunião. Muito obrigada.